Graças a Deus, meus irmãos, muito bem-vindos. Espero que todos vocês estejam bem, estejam guardados na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade às nossas meditações, às nossas mensagens no livro de Atos. Nós estamos caminhando aí pelo livro de Atos, acompanhando a jornada de Paulo, agora a nova equipe missionária aqui, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, né? Nós vimos semana passada que eles chegaram até a região da Macedônia, chegaram até a região de Filipos, né? Ali eles se defrontaram com a situação daquela jovem endemoniada, daquela jovem que estava possessa de um espírito de adivinhação. Eles então quebraram ali os jugos, não só os jugos de opressão espiritual, mas também os jugos de opressão econômica, de opressão de abuso de autoridade, de abuso de poder ali, em relação à vida daquela jovem. Também vimos a questão da prisão de Paulo e Silas, a conversão do carcereiro, tá? E ainda a libertação miraculosa ali deles, né? Aquela intervenção miraculosa de Deus ali quebrando as cadeias, quebrando ali as portas da cadeia, mas ainda assim preservando a vida de todas aquelas pessoas, e o evangelho real chegando na vida daquele carcereiro e transformando, né, eles por meio da confissão em Jesus Cristo. Então o texto diz que logo na sequência ali, no verso 40 do capítulo 16, o texto vai dizer que eles foram saindo do cárcere, né, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. O texto então começa a partir do capítulo 17, nós vamos ler do 17 do verso 1 até o verso 15, de onde nós tiraremos essa primeira parte da nossa mensagem. Nós vamos dividir a mensagem em duas partes. O nome da mensagem é a estratégia e a missão, porque nós vamos ver agora a estratégia missionária do apóstolo Paulo dentro do campo macedônico, dentro do terreno macedônico, dentro do continente europeu. Nós vamos ver que existem alguns elementos de estratégia utilizados pelo apóstolo Paulo, tanto na abordagem em Tessalônica como na Bereia, também como na abordagem em Atenas. Essa abordagem em Atenas nós vamos ver semana que vem, na segunda parte dessa mensagem, a estratégia e a missão, parte 2. Então hoje nós vamos ler no capítulo 17, do verso 1 até o verso 15, e tirar algumas lições iniciais sobre a estratégia missionária do apóstolo Paulo e como aplicá-la aos nossos dias, como tirar algumas lições disso para a nossa estratégia missionária, nosso caminhar missionário dentro da nossa realidade. Então peço que você abra sua Bíblia, capítulo 17 de Atos. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. O texto nos diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos por uma inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém não os encontraram. Arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades e clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvir estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes em Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez e examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo.
Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Vamos orar? Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia, Pai. Abre os nossos olhos agora para que possamos enxergar a Tua palavra. Destapa os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz nessa noite, nesse momento em que nós estamos meditando nessa palavra. Que o Teu Espírito Santo, por meio da mensagem que será anunciada, traga transformação às nossas vidas, nos moldando cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus. Abre os olhos de quem precisa Te ver, destapa os ouvidos de quem precisa Te ouvir, Pai. Guia-nos, dá-nos iluminação, que sejamos iluminados, tanto aquele que prega quanto aquele que ouve, para que a Tua voz seja entendida no nosso meio e a Tua mensagem seja aplicada aos nossos corações. É o que Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, então nós estamos caminhando aqui com Paulo e Silas, chegando agora em Tessalônica, e é interessante perceber que o verso 1 nos diz que, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Nós percebemos que o apóstolo Paulo, ao longo da sua caminhada, ele traçará uma estratégia. Paulo dá sempre atenção aos grandes centros, ele dá sempre atenção às grandes cidades. Ele passa por outras duas cidades menores, embora o texto não fale que nessas cidades não havia uma sinagoga de judeus, mas o fato é que são cidades menores e o apóstolo Paulo passa por elas e segue em direção a Tessalônica, que era uma das cidades mais importantes da região, servindo quase como uma espécie de capital daquela região da Macedônia. Então nós percebemos que há uma importância para o apóstolo Paulo de seguir para grandes centros, de chegar aos grandes centros e ali nos grandes centros de desenvolver uma estratégia de anunciação do Evangelho, de anunciação da mensagem de Deus. É importante percebermos porque a estratégia do apóstolo Paulo é atingir esses grandes centros, pois esses centros eles reverberam para as cidades menores. Não é que as cidades menores não mereçam ouvir a mensagem do Evangelho ou não precisem ouvir a mensagem do Evangelho, mas o fato é que, naturalmente, no fluxo normal das cidades pequenas seguem para as cidades maiores e depois retornam para as cidades pequenas. Então, muitas vezes as pessoas precisam ir às cidades maiores para estudar, ou para fazer comércio, ou para fazer algum tipo de atividade, e muitas vezes dentro das cidades maiores, o Evangelho consegue atingir um número maior de pessoas porque ele vai reverberando em direção às cidades menores. Então, os grandes centros, eles são foco da preocupação do apóstolo Paulo e eles devem continuar sendo foco da nossa preocupação moderna também. Os grandes centros, eles continuam sendo celeiros de evangelização. Nós muitas vezes nos preocupamos em fazer viagens missionárias a pequenos centros, a pequenas cidades, a pequenas regiões da nossa cidade e muitas vezes ignoramos os grandes centros, achando que os grandes centros já estão evangelizados ou de alguma forma já estão impactados pelo Evangelho. Mas na verdade nós esquecemos que os grandes centros, eles têm uma importância e nós podemos destacar inicialmente aqui pelo menos três importâncias dos grandes centros como objeto da preocupação evangelística da igreja. Assim como foi no tempo do apóstolo Paulo, essas importâncias também reverberam até os nossos dias, servindo para nós nos preocuparmos com os grandes centros de forma moderna. Então, a primeira importância que nós podemos perceber é a importância cultural. Os grandes centros concentram os movimentos culturais que influenciam toda uma nação. O centro de formação cultural e intelectual dos países, das nações de uma maneira geral, estão concentrados nas grandes cidades. São as grandes cidades que concentram as maiores universidades, são as grandes cidades que concentram as maiores produções culturais, os museus, os centros de discussão cultural e de desenvolvimento cultural estão dentro dos grandes centros. E de uma forma geral, nós podemos perceber que ao ignorarmos essa realidade, nós deixamos de levar a mensagem do Evangelho para impactar essa formação cultural da nação, essa formação cultural de uma maneira ampla, que atinja ou que abranja toda uma nação. Quando nós, cristãos, ignoramos as discussões
intelectuais que estavam acontecendo nos meios acadêmicos, nos meios universitários, e saímos desses ambientes com a nossa compreensão equivocada de que eram ambientes secularizados, e por serem ambientes secularizados a igreja não deveria se envolver com isso, nós perdemos o compasso do debate acadêmico, e perdendo o compasso do debate acadêmico, nós perdemos o compasso da influência cultural. Perceba que o apóstolo Paulo chega com a sua trupe missionária em Filipos, e depois vai a Tessalônica, e depois ainda caminha por diversas outras cidades importantes ali da região da Europa, e esse evangelho que chega nesses grandes centros vai reverberar na transformação de todo um continente, e depois posteriormente de 2 outros continentes, o continente americano, o continente da América do Sul também. Todos eles vão sofrer influências fortíssimas de transformação cultural a partir da mensagem do Evangelho que é apresentada dentro dos grandes centros, ali na estratégia do apóstolo Paulo, porque há essa preocupação com essa importância cultural dos grandes centros, que eles vão reverberando para os centros menores. Então hoje, quando nós estamos discutindo ainda dentro dos ambientes cristãos a preocupação com o marxismo cultural e tantas outras discussões que há décadas já estavam sendo travadas dentro do ambiente acadêmico, do qual nós saímos, do qual nós abandonamos, hoje essa discussão, em tese para nós, ela já está atrasada. Já se está discutindo outras coisas no ambiente acadêmico, já está se discutindo outras coisas nos ambientes de formação cultural, e muitas vezes nós cristãos estamos chegando atrasados na discussão. Por quê? Porque esquecemos da importância cultural dos grandes centros. Nós esquecemos que é a partir dos grandes centros que a cultura de uma nação é formada. Por isso devemos nos preocupar em levar o Evangelho aos grandes centros. Isso não é apenas uma questão, quando nós falamos de missões urbanas, nós estamos falando de missões em guetos da cidade, em comunidades alienadas da cidade ou comunidades isoladas da cidade, roqueiros, skatistas, pessoas de párias da sociedade. Quando nós falamos de missão urbana, nós estamos falando de entender que a cidade é um alvo em potencial do Evangelho, e a cidade é a estrutura cultural que as grandes cidades têm, elas reverberam para outras cidades e influenciam culturalmente, intelectualmente, uma nação inteira. Por isso nós, como cristãos, não podemos ignorar a importância cultural da cidade. Mas essa cidade também tem uma importância global. Os grandes centros também têm uma importância global. Os grandes centros recebem pessoas de diversos lugares do mundo. Há um grande fluxo de imigrantes entre grandes centros. Por exemplo, é sabido que se você, talvez uma pessoa que more em uma grande capital da Ásia, vamos pegar aqui de repente Tóquio, alguém que more em Tóquio pode se adaptar com muito mais facilidade a morar em São Paulo do que essa mesma pessoa que nasceu e viveu em Tóquio se adaptaria a uma cidade do interior do Japão. Por quê? Porque as grandes cidades, elas têm comportamentos semelhantes, elas têm comportamentos globais. Você vai ter lanchonetes do tipo fast food em qualquer capital, você vai ter shopping centers em qualquer grande cidade do mundo. E a estrutura desses ambientes, eles se repetem e se assemelham exatamente porque eles fazem parte de uma estrutura global, de uma repetição global. Então esses grandes centros, eles concentram pessoas de todas as partes do mundo. Um verdadeiro caldeirão, um mix de pessoas de diversas regiões que vivem de forma relativamente semelhante. Então, ao atingirmos os grandes centros, nós de certa forma estamos reverberando a mensagem do Evangelho, e nós estamos nos preparando, estamos também moldando a apresentação da mensagem do Evangelho para qualquer grande estrutura, qualquer grande cidade, qualquer grande centro, qualquer centro urbano do mundo. E por último, uma outra importância que nós podemos destacar dos grandes centros é a importância pessoal. Nos grandes centros há uma abertura, há uma maior abertura, há uma relativa receptividade ao novo. Os grandes centros estão muito mais disponíveis ou dispostos
a dialogar com o novo do que pequenas cidades que normalmente são um pouco mais conservadoras, são um pouco mais reticentes com mensagens novas ou com informações novas. Então, o Evangelho, como algo que destoa da cultura do tempo do apóstolo Paulo e ainda continua destoando da nossa cultura moderna, de certa forma, quando ele é apresentado a uma cidade cosmopolita, a um grande centro, a tendência é que ele encontre receptividade maior em grandes centros do que em pequenos centros, que normalmente vão ser um pouco mais retrógrados. Então, essas três importâncias já existiam no tempo do apóstolo Paulo e continuam existindo dentro da nossa realidade, por isso nós devemos nos preocupar com os grandes centros. Então, nós podemos perceber que Paulo está ciente dessas características e ele se empenha em colocar em prática essa abordagem do Evangelho. Ele antevê os resultados e atingindo assim os grandes centros, de forma que ele vai atingir os formadores de opinião e os disseminadores de opinião, de forma que o Evangelho vai se espalhar por toda a região em consequência dessa primeira atuação. Então nós podemos perceber que o apóstolo Paulo tem uma preocupação em ir aos grandes centros, em ir às grandes cidades, em procurar as cidades cosmopolitas, cidades que reverberam para as cidades menores. Tá? Paulo sabe que uma incursão evangelística nesses grandes centros produzirá efeitos de reverberação que levarão de alguma forma o Evangelho a inúmeras outras cidades, a partir de uma atuação estratégica dentro de grandes centros. Isso nos faz pensar, nesse primeiro momento, aqui nessa primeira etapa da nossa meditação, que a mensagem do Evangelho, o anúncio do Evangelho, ele deve ser pensado. Nós devemos, de certa forma, e aqui entenda a expressão que eu vou usar, nós devemos premeditar as nossas ações em relação ao anúncio do Evangelho. E aqui, quando eu digo premeditar, o que eu estou querendo dizer você deve antever, você deve se preocupar com o que com os resultados da sua abordagem de anúncio do Evangelho. Nós podemos perceber claramente que na ação do apóstolo Paulo existe uma preocupação. Nós precisamos ir a grandes centros. Por quê? Porque nos grandes centros a mensagem reverberará para os centros menores. Ao invés de nós gastarmos um esforço maior tentando vencer as barreiras do anúncio do Evangelho em pequenas cidades, nós concentramos esforços nas grandes cidades, na busca de reverberar essa mensagem para as menores cidades. Por quê? Por conta da importância cultural, da importância global e da importância pessoal em relação a esses grandes centros. Então o apóstolo Paulo ele antevê os resultados. De certa forma, ele premedita esses resultados e busca uma estratégia para o anúncio do Evangelho. Então ele busca grandes centros e dentro desses grandes centros ele também atua numa outra etapa dessa sua estratégia missionária. Ele busca pontos de contato. Ele busca pontos em que ele tenha uma ponte de comunicação com a população local, com os cidadãos locais, de forma que ele possa estabelecer um diálogo. E ele, como judeu, um judeu doutor da lei, quando ele chega num grande centro ele procura primeiramente as sinagogas dos judeus. O verso 2 diz o seguinte: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, ou melhor, ainda no finalzinho do verso 1, diz assim, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, para o apóstolo Paulo, o texto de Lucas nos diz que isso era seu costume. Para o apóstolo Paulo, ele busca que essa ponte, esse elemento de contato com a cultura local, com a população local, e as sinagogas judaicas, elas serviam como uma espécie de plataforma de pré-evangelização, porque onde havia uma sinagoga, havia judeus, havia tementes a Deus, os prosélitos, pessoas locais, gentios da região que haviam de alguma forma simpatizado com o Evangelho ou se aproximado do Evangelho aqui da mensagem da lei de Deus, da mensagem dos patriarcas, e também havia o que? As Escrituras. E por que Paulo fazia assim? Lá em Romanos capítulo 1, verso 16, o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos crentes gentios, aos romanos daquela igreja,
Ele diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Jesus Cristo mesmo disse, em Mateus capítulo 15, verso 24, ele vai dizer que não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher samaritana, conversando com Jesus, diz: olha, eu sei que a salvação vem dos judeus. Então percebam que o apóstolo Paulo entende que há um padrão bíblico aqui. O evangelho deve ser anunciado de Jerusalém até os confins da terra. Então ele entende que há um padrão bíblico de anunciar o evangelho primeiramente aos judeus e explicar primeiramente aos judeus porque havia essa ponte, esse ponto de contato. A escritura é essa ponte de contato com a população local, com os cidadãos locais daquele novo centro onde o evangelho está sendo anunciado. Então o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, verso 13 e 14, ele diz: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Em algumas versões você vai ver aqui que o apóstolo Paulo vai dizer que ele está tentando incitar um certo ciúme nos seus patrícios, nos seus compatriotas, de maneira que ao os judeus verem que os gentios estavam recebendo a mensagem do evangelho, de repente eles se sentissem incomodados, enciumados e dessem uma maior atenção àquela mensagem do evangelho que foi pregada originalmente a ele. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo tem uma preocupação com os seus patrícios, e ele tem uma preocupação para criar essa ponte de apresentação, esse ponto de contato. Então perceba que o apóstolo Paulo não gasta força desnecessária na sua missão de evangelização. A sua missão de evangelização não é aleatória. Ele não pensa em fazer coisas para anunciar o evangelho simplesmente porque outras pessoas já fazem. Ele tem uma estratégia, ele tem um pensamento, um raciocínio organizado de forma que ele busca um objetivo. Eu preciso chegar a um grande centro, esse grande centro precisa ser impactado pelo evangelho, onde dentro desse grande centro eu tenho um ponto de contato, uma ponte de aproximação dentro das sinagogas. A partir de lá eu tenho como apresentar que Jesus, o que eu estou apresentando, o Nazareno, é o Cristo enviado de Deus, e a partir daí então alcançar toda aquela cidade. Por isso, dentro dessa estratégia do apóstolo Paulo, o passo seguinte dele é apresentar a evangelização, é iniciar um processo de evangelização a partir das Escrituras. No verso 2 e 3, o apóstolo o Lucas vai nos dizer o seguinte: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então o apóstolo Paulo ele vai demonstrando ali, ele começa a sua evangelização a partir das Escrituras. Paulo busca conectar o Messias prometido dos profetas com o Jesus histórico testemunhado pelos apóstolos. E nesse sentido, a nossa missão continua sendo a mesma. A nossa estratégia precisa ser a mesma do apóstolo Paulo. Nesse sentido, a nossa tarefa moderna continua a mesma: conectar o Jesus cultural com o Messias das Escrituras. Porque, de certa forma, a nossa sociedade moderna e cristianizada, a nossa sociedade ocidental, e nós estamos falando aqui da nossa realidade ocidental, extremamente cristianizada, extremamente evangelizada, ainda que não compreenda corretamente quem é o Jesus das Escrituras, ela precisa, de alguma forma, ser apresentada ao Cristo das Escrituras em relação ao Jesus cultural. Porque, de certa forma, as pessoas conhecem o Jesus cultural. O conceito cultural de Jesus ele não é suficiente para a salvação. É necessário que as pessoas entendam que o Jesus cultural é o Jesus, o Cristo anunciado pelas Escrituras. Pois, de certa forma, o Jesus cultural ele difere do revelado nas Escrituras. Muitas vezes as pessoas olham para Jesus e veem Jesus apenas um mero guru espiritual, que tem boas palavras, que tem
alguns ensinamentos interessantes, que têm um comportamento. Muitas vezes, há cerca de acho que um ano e pouco atrás, em um festival de música, um determinado cantor tentou fazer uma referência ali a Jesus, e aí ele falou de Jesus, que o Jesus é amor, que Jesus é aquilo outro e tal, e na sua palavra em relação a Jesus, ele limita-se a um conceito cultural de Jesus, a uma ideia cultural de Jesus, que Jesus é uma espécie de homem que dá uma palavra calorosa, uma palavra amistosa, uma palavra de paz, uma palavra de conforto, mas ele se esquece que o texto bíblico apresenta Jesus não apenas como alguém que traz de fato palavras de conforto, de amor, de esperança. Ele é o Jesus apresentado pelas Escrituras, ele é apresentado como Senhor, ele é apresentado como Cristo, como ungido de Deus, como Senhor sobre todas as coisas e como o único e suficiente Salvador. Por isso a estratégia de evangelização ela não pode se afastar das Escrituras, pois elas é que dão testemunho de Jesus. Por isso a evangelização não pode ter outro fundamento senão a revelação escrita, que nos foi dada pelo próprio Senhor, pois elas nos revelam quem é Jesus e qual é o sentido da sua obra. E nesse sentido, os judeus, assim como a sociedade moderna, a sociedade ocidental moderna, eles tinham uma ideia equivocada sobre o Cristo, assim como a sociedade moderna tem uma ideia equivocada sobre Jesus. O Jesus cultural que as pessoas reconhecem dos feriados e das festas de final de ano, ele muitas vezes, ou melhor, na grande maioria das vezes, ele está totalmente desconexo do Cristo que é apresentado nas Escrituras. E perceba que o apóstolo Paulo precisa explicar aos judeus aqui, no verso 3, ele diz o seguinte: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse. Porque havia dentro do conceito judeu uma ideia equivocada de que o Cristo seria um vitorioso, um líder político-militar vitorioso, que não padeceria, que não teria nenhum tipo de dificuldade, porque afinal de contas ele é ungido, ele é o Cristo, ele é o poderoso, ele é alguém que traria vitória para Israel e traria Israel novamente aos seus dias de glória. O judeu ignorava que o próprio texto bíblico dizia que o Cristo precisava padecer, o Cristo precisava morrer e o Cristo precisava ressuscitar para o perdão dos nossos pecados. Então o apóstolo Paulo gasta um tempo demonstrando e provando aos judeus que, a partir das Escrituras, o que aconteceu com Jesus, o homem histórico lá de Nazaré, é o que de fato estava prometido para acontecer com o Messias, com o Cristo. Por isso o apóstolo Paulo termina dizendo que esse Jesus que eu estou anunciando a vocês, esse Jesus é o Cristo. E nesse sentido, a nossa missão, aplicando para as nossas vidas, é pegar o Jesus cultural da nossa sociedade e ligá-lo ao Cristo anunciado nas Escrituras. E desmistificar muitas vezes a compreensão equivocada das pessoas em relação ao Cristo das Escrituras e lembrá-los que o Jesus cultural que muitas vezes as pessoas de certa forma reverenciam, esse Jesus ele não pode ser tratado apenas de maneira cultural, porque afinal de contas o Cristo anunciado nas Escrituras ele é completo, ele não é apenas um guru de boas palavras ou de bons ensinamentos, mas ele é o Senhor sobre todas as coisas. Se tentarmos explicar Jesus a partir de qualquer outra fonte, nós fatalmente falharemos. E se tentarmos apresentar Jesus ignorando as Escrituras, nós apresentaremos outra coisa. Por isso que o apóstolo Paulo não abre a mão de explicar Jesus a partir das Escrituras. A nossa evangelização não pode abrir mão de ter as Escrituras como base, como fundamento, como a plataforma de anúncio de Jesus Cristo. Se tentarmos anunciar Jesus Cristo a partir de qualquer outro fundamento, ou tentarmos anunciar Jesus Cristo ignorando as Escrituras, nós anunciaremos outra coisa. E o que muitas vezes tem acontecido nos nossos dias, para o nosso desgosto e obviamente para o desgosto de Deus, é que nós estamos tentando muitas vezes
no afã e no desejo de criar pontes de contato com a nossa sociedade, com a cultura moderna, nós estamos tentando apresentar Jesus a partir de outras fontes. Nós estamos tentando apresentar Jesus a partir de fontes sociológicas, a partir de fontes filosóficas, a partir de fontes históricas, a partir de conceitos históricos, e nós estamos esquecendo que se nós não apresentarmos Jesus a partir das Escrituras, nós não apresentaremos o Cristo anunciado pelas Escrituras. E se nós não apresentarmos o Cristo anunciado pelas Escrituras, nós estaremos apresentando outro evangelho, que não é o evangelho real, que não é o evangelho do Rei, que não é o evangelho que traz salvação para nossas vidas. Por isso, muitas vezes, as pessoas estão distantes de Cristo, estão distantes de Deus, porque não lhes foi apresentado o Cristo a partir das Escrituras. Lhes foi apresentado um Cristo a partir de conceitos sociológicos, a partir de conceitos políticos, a partir de conceitos ideológicos, e muitas vezes isso destoa do tom que a Bíblia nos traz da revelação de quem de fato Jesus Cristo é. Por isso precisamos entender que se nós explicarmos Jesus a partir de qualquer outra fonte, ignorando as Escrituras, nós falharemos em apresentar o Jesus das Escrituras. E se tentarmos explicar ou apresentar Jesus ignorando as Escrituras, apresentaremos outra coisa e não Jesus. Então Paulo e os seus missionários, a partir dessa compreensão e a partir da aplicação dessa estratégia, eles tinham consciência de que quando essa evangelização é feita a partir das Escrituras, e quando Jesus é apresentado conforme as Escrituras o apresentam, normalmente problemas surgiriam. E isso ainda acontece nos nossos dias, ainda acontece na nossa realidade. Quando nós muitas vezes nos deparamos com as pessoas dizendo: não, mas eu gosto de Jesus, eu sigo Jesus, e aí você começa a apresentar o Jesus das Escrituras, um Jesus que exige um tipo de comprometimento diferente do que as pessoas estão acostumadas a lidar com ele, a ter com esse Jesus cultural. A Bíblia nos exige um comprometimento de vida, um comprometimento perpétuo, um comprometimento não só naquelas palavras que nos são interessantes, mas também naquelas palavras que nos são duras, que muitas vezes nos acusam dos nossos erros. Então, quando nós apresentamos o Jesus a partir das Escrituras, fatalmente nós encontraremos algum tipo de problema, nós teremos problemas com as outras pessoas, porque diante da mensagem anunciada com base nas Escrituras, sempre haverá duas reações. Uns serão iluminados e tocados pelo Espírito Santo e verão a verdade, e o véu lhes será tirado do rosto. Verso 4 nos diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, quando a mensagem do Evangelho é anunciada a partir das Escrituras, a partir do que o texto bíblico fala sobre Jesus, de fato, uns serão iluminados, uns serão tocados pelo Espírito Santo, uns serão convertidos pela ação convincente do Espírito Santo em nos fazer entender o nosso pecado, o juízo de Deus e a punição para os nossos pecados e nos levar ao arrependimento. Agora, a outra reação que acontecerá diante do anúncio do Evangelho é que alguns outros responderão rejeitarão essa mensagem. E ao rejeitar essa mensagem, eles podem rejeitar com certa violência. Seja uma violência física, como acontece ainda em muitas nações, em muitos lugares, até mesmo dentro da nossa própria nação, que embora seja um país de liberdade religiosa, há uma certa impaciência, uma certa resistência ao evangelho genuíno, ao evangelho cristão. Tá? Então pode haver uma rejeição apenas intelectual, pode haver uma rejeição moral, mas pode também haver uma rejeição violenta. E aí os versos 6 e 7 nos apresentam essa rejeição violenta, que é o que acontece no texto aqui, e nos apresentam a razão pela qual essa rejeição violenta acontece. Leia comigo versos 6 e 7.
Porém, não os encontrando, arrastaram Jason. Vamos ler o 5 para dar um pouco mais de contexto. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Ou seja, os judeus se sentiram enciumados pela mensagem do Evangelho, pela mensagem que estava impactando a vida daquelas pessoas que estavam ouvindo, estavam entendendo que a mensagem, o texto dos profetas, a mensagem dos profetas de fato falava do Jesus, o Jesus histórico, o Galileu que havia nascido e morrido há algum tempo atrás, não muitos anos atrás, do ponto que nós estamos na história aqui no livro de Atos. E aí eles, enciumados, eles incitam a população a ir atrás de Paulo e Silas. E aí no verso 6 diz: porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então é interessante nós percebermos aqui nesse texto, porque parte da estratégia da missão é saber que o Evangelho real, quando anunciado, fundamentado nas Escrituras, ele trará agitação. Sim, meus irmãos, o cristão, ele fatalmente, ele levará agitação ao mundo. Ele levará agitação ao mundo porque o cristão, ele trará uma mensagem que, dentro dessa mensagem, há uma denúncia e há um anúncio. Há uma denúncia no Evangelho, porque o Evangelho denuncia a nossa condição diante de Deus. O Evangelho denuncia que nós somos pecadores, denuncia que nós somos maus por natureza, a despeito das expectativas da sociedade. Muitas vezes as pessoas dizem que o mal é que, ou melhor, que a sociedade é que transforma as pessoas e leva elas para o mau caminho, que é a falta de oportunidades que fazem com que elas escolham o caminho mau, é que tentam explicar a maldade do homem a partir de elementos externos ao homem e se esquecem que a Bíblia nos diz que a maldade do homem está ligada ao seu coração e ao seu estado pecaminoso caído. O salmista vai dizer que em iniquidade ele nasceu, em iniquidade ele foi formado. O apóstolo Paulo mesmo, lá em Romanos, citando diversos salmos, citando também alguns trechos do profeta Isaías, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele vai dizer que todos são maus, que ninguém se salva. Todos desejam fazer o mal, eles se juntam para fazer o mal, eles correm para fazer o mal. A boca deles está cheia de maldade. Então, nesse sentido, o Evangelho denuncia a nossa condição diante de Deus. Ele denuncia a nossa condição diante de Deus e ele também anuncia uma verdade. Ele anuncia uma verdade dizendo que a nossa condição diante de Deus só pode ser transformada mediante a obra de uma pessoa, a obra de um único Salvador. E esse único Salvador, ele também é Senhor de todas as coisas. Dizer que Jesus Cristo é o Salvador é uma coisa. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor é outra coisa. Dizer que Jesus Cristo é o Salvador tem as suas implicações. Tem as implicações que muitas vezes a sociedade não consegue entender, as pessoas não conseguem entender. Elas acham que existem outras opções de salvação. Elas acham muitas vezes que todas as religiões trazem algum tipo de verdade que nos levará a uma espécie de salvação. Inclusive, ouvindo no tempo desse um programa de TV, um dos apresentadores disse assim: mas essa é a sua verdade. Essa é a sua verdade, a minha verdade é uma, e cada um tem a sua verdade. Nesse sentido, o Evangelho nos anuncia que só há uma verdade. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vem à salvação, ninguém chega até a salvação se não for por mim. Então, diante dessa mensagem, o Evangelho nos traz um anúncio e uma denúncia. E dizer que Jesus Cristo é o Salvador tem as suas implicações. Tem as implicações de entender que não há salvação em outro lugar. Só Jesus Cristo pode salvar. Só em Jesus Cristo há salvação. Só em reconhecer quem Jesus Cristo é
é que é possível a nós salvação. Agora, dizer que Jesus Cristo é o Senhor também tem outras implicações. Tem outras implicações profundas. Porque dizer que Jesus Cristo é o Senhor é dizer que aquele que reconhece Jesus como seu Senhor não reconhece outro senhorio além de Jesus Cristo. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor significa dizer que não há poderes temporais ou atemporais que estejam acima de Jesus Cristo. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor significa dizer que nós não nos submetemos a outras autoridades. Nós não nos submetemos a outras autoridades. Nós só nos submetemos às autoridades terrenas e temporais naquilo que elas convergem no senhorio de Cristo. Porque naquilo que elas divergem do senhorio de Cristo, nós não nos submeteremos a elas. Nós não nos submeteremos a elas. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor é reconhecer que a autoridade suprema só Jesus Cristo tem. Que não há outra autoridade suprema. Não há autoridade suprema de presidente, não há autoridade suprema de ministros, não há autoridade suprema de juízes, de deputados, de senadores, de parlamentares, do que quer que seja. A autoridade suprema só Jesus Cristo tem. Anunciar o Evangelho é dizer que há um único Senhor supremo sobre todas as coisas, Jesus Cristo, mesmo que isso traga agitação aos poderes terrenos. Não há nenhum projeto político ou ideológico que ocupe o senhorio de nossas vidas e sobre elas tenha supremacia, seja propostas ideológicas de direita, seja propostas ideológicas de esquerda, de centro, de cima, de baixo ou de qualquer coisa. Nós não nos submetemos a qualquer planejamento ideológico, a qualquer projeto ideológico que não seja o projeto do senhorio de Jesus Cristo. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor é reconhecer que meus afetos, minhas predileções, meus costumes, a minha orientação não têm autoridade final sobre a minha vida, mas tão somente Jesus Cristo é quem tem autoridade final sobre a minha vida. Inclusive autoridades religiosas, elas são mitigadas diante da senhoria de Jesus Cristo. Se o pastor da igreja, se eu, na condição de pastor, um dia pregar aquilo que o texto bíblico não prega, ensinar aquilo que o texto bíblico não ensina, anunciar aquilo que o texto bíblico não anuncia, eu devo ser confrontado e devo ser rejeitado. O próprio apóstolo Paulo disse: se alguém anunciar a vocês, ainda que seja eu, um evangelho diferente do evangelho que eu estou anunciando a vocês agora, que essa pessoa seja considerada maldita, que essa pessoa seja considerada anátema. Só há um Senhor, Jesus o Cristo. O Evangelho anuncia que todas as coisas estão sob o senhorio de Cristo. Ele mesmo diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Mateus 28:18. Isso fatalmente agitará as coisas, isso provocará as autoridades terrenas e temporais, isso provocará a sociedade como um todo. E é interessante porque muitas vezes nós ignoramos isso. Nós muitas vezes queremos dizer que Jesus Cristo é Salvador, mas nós esquecemos que Jesus Cristo é Salvador e Senhor. E não dá para desassociar as duas coisas. Não dá para ficar apenas com o Jesus, o Salvador, ou com Jesus, o bom professor, o bom mestre, ou Jesus das boas palavras, e ignorar o Jesus Senhor. Ignorar o senhorio de Cristo, o senhorio sobre todas as coisas. Então, em um certo sentido, quando nós anunciamos o Evangelho real, nós vamos ter que entender que essa mensagem, quando anunciada a partir do texto bíblico, ela fatalmente agitará as coisas, porque ela confrontará as pessoas com a sua condição. Há um anúncio e uma denúncia no Evangelho. Há uma denúncia da nossa condição diante de Deus e há um anúncio que só existe um caminho para a salvação e só existe um Senhor sobre todas as coisas. Nesse ponto do texto, os discípulos aqui enfrentam oposição em Tessalônica e acabam saindo de Tessalônica. Eles vão para uma outra cidade chamada Bereia, uma cidade um pouco distante ali, cerca de 160 quilômetros, uma cidade também de importância naquela região. E aí, o texto vai dizer então que logo depois que eles chegaram em Bereia, eles foram recepcionados ali, chegaram até a cidade, procuraram a sinagoga da região, mantendo aquele padrão que o apóstolo Paulo já havia estabelecido, né, de procurar aquela ponte de contato
dentro da sociedade local. E a partir dali o texto diz, no verso 11, dizendo assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver as coisas para ver se as coisas eram de fato assim. Então nós percebemos que a missão do apóstolo Paulo aqui em Bereia, ela, da mesma forma como a missão em Tessalônica, ela não está preocupada com resultados, ela está preocupada com anunciar o Evangelho a partir do texto bíblico, a partir da revelação bíblica, e ela não está preocupada com resultados de números, não está preocupada em quantificar o resultado, mas em qualificar esse resultado. A missão deve se preocupar em produzir conversões reais, não meras acomodações sentimentais. Muitas vezes, como eu já comentei antes, no nosso desejo de anunciar o Evangelho a muitas outras pessoas, nós vamos diluindo a mensagem do Evangelho. E aí nós caímos no problema de desassociar o Jesus Salvador do Jesus Senhor. E muitas vezes nós anunciamos apenas o Salvador, mas nós esquecemos de anunciar o Senhor. E como nós explicamos anteriormente, é impossível desassociar as duas coisas. Porque dizer que Jesus Cristo é Salvador implica também em reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. E nesse sentido, o povo de Bereia é melhor porque é mais nobre, é melhor do que o povo de Tessalônica. Por qual razão? Porque quando eles são deparados com a mensagem do Evangelho, eles não estão preocupados em apenas ter acomodações sentimentais. Eles estão preocupados em saber se a mensagem do Evangelho é de fato o que o texto bíblico diz sobre o Evangelho. Por isso é importante entendermos que quando o Evangelho real é anunciado a partir das Escrituras, preocupando-se em mostrar que Jesus é o Cristo de Deus, ela levará os ouvintes a uma busca pelas fontes. Ela levará os ouvintes a uma busca pela fonte original dessa informação, um amor pelas Escrituras, um desejo de confirmar nelas o testemunho sobre Jesus. E é por isso que o texto bíblico vai dizer que os de Bereia eram melhores, ou melhor, eram mais nobres que os de Tessalônica, porque os de Bereia de fato experimentaram um avivamento, porque isso é avivamento. Não que muitas vezes a gente vê pregado em movimentos teológicos ou movimentos evangelísticos de encher estádios com música e com pregações inflamadas e com apelos sentimentais. O verdadeiro avivamento é quando o povo é despertado pela mensagem do Evangelho. E esse despertamento lhe leva a um amor pela fonte do Evangelho. E a fonte do Evangelho são as Escrituras, a revelação do próprio Deus, deixada a nós, para que pudéssemos saber quem de fato Jesus Cristo é. Isso é o avivamento. Isso é o que nós esperamos quando anunciamos o Evangelho real. A missão, nesse sentido, ela prossegue buscando produzir conversões genuínas, produzir conversões reais, não apenas acomodações sentimentais. O texto então caminha dizendo que os apóstolos acabam sendo forçados a sair também de Bereia, porque os judeus lá de Tessalônica, ao saberem que o Evangelho estava sendo anunciado em Bereia, correm para lá, também incitam a população, e aí o apóstolo Paulo é tirado da cidade, ele é então levado a Atenas, e lá em Atenas ele vai se deparar com uma outra realidade, uma realidade que nós abordaremos na semana que vem, na segunda etapa dessa nossa mensagem, onde nós perceberemos agora o apóstolo Paulo apresentando o Evangelho na arena pública, apresentando o Evangelho no discurso público, no debate público, e nos ensinando a fazer uma boa apologética do Evangelho diante do debate público. Por isso convido você a estar conosco na próxima semana para darmos continuidade a essa mensagem. Mas a partir desse primeiro trecho, nós precisamos aprender o quê? Aprender que a mensagem do Evangelho, anunciar o Evangelho, não pode ser feito aleatoriamente. Nós precisamos ter uma estratégia. Precisamos pensar nos resultados, embora os resultados não sejam a nossa força motivadora. Os resultados devem ser esperados, devem ser premeditados, mas eles não podem ser garantidos, porque a mensagem de fato só vai fazer efeito na vida das pessoas mediante a ação do Espírito Santo. Então, nesse sentido, é necessário uma estratégia. É necessário entendermos que
O Evangelho precisa ser anunciado de maneira racional e de maneira a ser compreendido por quem o ouve. Nesse ponto, nós aprendemos com o apóstolo Paulo o quê? Alguns insights, algumas ideias que ele tem que nos servem de iluminação. O apóstolo Paulo procura grandes centros, ele se preocupa em reverberar a mensagem. O apóstolo Paulo também procura pontos de contato com a sociedade local, com a comunidade local, mas acima de tudo, o apóstolo Paulo começa a evangelizar a partir das Escrituras. Fora das Escrituras é impossível levar o Evangelho a quem quer que seja. Espero que Deus traga algum tipo de iluminação a você por meio dessa palavra, que ela lhe sirva de auxílio em algum sentido para lhe ajudar na missão de continuar levando o Evangelho a toda criatura. Convido você a me acompanhar numa oração final. Se Deus assim nos permitir, domingo que vem estaremos aqui dando continuidade a essa mensagem. Oremos. Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia, Pai. Ajuda-nos a desenvolver uma estratégia para anunciarmos o Evangelho na nossa realidade, Pai. Nem sempre a nossa realidade repetirá a realidade do texto bíblico, mas os princípios que aqui foram listados, foram apresentados, eles nos servem de norteadores para entendermos como devemos apresentar a mensagem do Evangelho. Que, acima de tudo, nós possamos perceber que nós não podemos anunciar o Evangelho se não for a partir das Escrituras, porque são elas que testificam de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a entender isso e a colocar em prática nas nossas vidas. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, então, se Deus assim nos permitir, domingo que vem estaremos juntos mais uma vez para darmos continuidade a essa mensagem. Fique na paz.